Bom dia a todos. Sérgio, muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado por oportunizar. Isso aqui é um local nobre e que tem sim servido para grandes decisões duras, porque a gente vem, eu penso que no período mais decisivo de nossa geração. Nós começamos há 173 dias atrás uma atividade muito intensa em busca da solução para uma doença que vinha e ninguém de nós, e ninguém do planeta entendia direito. Olhávamos para a Europa, para a nossa velha Itália, que vem de antes de Jesus Cristo, e lá morriam aos milhares. E eu pensei, Deus do céu, como é que tu me botou nessa? E agora, a hora que chegar essa doença aqui, vai matar todos nós. Aquele medão do início, mas não. Entramos, fomos conversando com todos, fomos buscando todos, e eu dizendo para o pessoal, não é um problema da administração e sua comunidade, é um problema de todos nós, da humanidade. Precisamos conversar, precisamos decidir junto, precisamos defender as decisões coletivas. E dessa forma fomos fazendo. Os governos estavam perdidos e a nossa cidade de Farroupilha, com humildade, Sérgio, com todas as entidades, com todo mundo, foi fazendo os passos. Penso que a forma como a gente achou foi a mais assertiva. Pelo menos as decisões eram defendidas por um grupo maior. Nós vivemos uma época de opiniões muito fortes. Uma época em que a sociedade está muito ácida, onde as pessoas se empoderaram com a comunicação moderna e opinam sobre tudo, às vezes sem o menor conhecimento ou sem o conhecimento necessário para aquelas opiniões. Nós estamos numa das partes mais delicadas, que é a educação. Nós estamos falando das nossas crianças, nós estamos falando da parte mais importante, que é o nosso futuro. Portanto, eu quero pedir a cada um dos senhores, das senhoras, que possa respeitar a opinião dos outros, que ser diferente é ser normal, que todos aqui terão o direito de dar a sua opinião e que a opinião coletiva vai nortear a nossa decisão. Nós temos aqui 3 tipos de escola. Nós temos a escola particular, nós temos a escola semi-particular, e eu estou classificando dessa forma. Cadê o Vinícius? Vinícius? Que é aquela escola que a gente compra a vaga, e nós temos a escola pública. Então, nós vamos conversar sobre tudo isso, e a gente quer, sim, a opinião de todo mundo, para que depois a gente possa, conjuntamente, tomar a decisão. Nós temos aqui no computador um grupo de médicos que não puderam estar aqui nesse momento, mas que vão nos acompanhar daqui a pouquinho eles vão estar conosco aí, eles vão nos acompanhar e vão opinar também. Nós vamos abrir a palavra, cada um vai defendendo o seu modo de pensar, não dá para dar muitos minutos, para não se prolongar muito, e no final nós vamos decidindo. O que a gente tem observado? E alguns estados têm um tipo de atitude, um tipo de procedimento, e outros diferentes. Nós temos observado que tem municípios que cancelou o ano letivo total, que vai ficar online. Tem municípios que está voltando todo mundo, tem municípios que está híbrido, volta quem quer e quem não quer. Então, nós temos uma série de coisas para a gente discutir. Então, gostaríamos que cada um, devagarinho, fosse colocando a sua ideia e, no final, nós vamos decidir em conjunto. Vinícius. Obrigado, prefeito. Vou tirar a máscara aqui um pouquinho. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer, prefeito Pedroso, pela parceria, que o senhor tem tido aí com a educação. E eu tinha certeza, já tinha conversado com os diversos professores e integrantes, colegas, gestores de escolas, que não seria diferente com a educação o tratamento que a administração e o prefeito Pedroso vinha dando para os outros setores. Então, nesse sentido, a gente também agradece ao Rossi, pelo espaço aqui do Cindy Lojas, um espaço tão nobre, para que a gente pudesse também ampliar a nossa discussão, Sérgio? Muito obrigado. O prefeito Pedroso nos colocou, então,
algumas situações quando a gente recebeu, então, a indicação, né, de que o governo pretendia abrir, então, ali no dia 8, já flexibilizar. Então, a reunião de hoje justamente é para isso, né? Nós temos uma indicação, o governo publicou um documento, mas ainda não temos o ato normativo, né? Salvo que seja feito, né, Dr. Valdecir, agora, durante a nossa reunião, ainda não temos um ato normativo, porém, as discussões elas podem ir permeando esses momentos de burocracia e de trâmites legais. O importante é que, quando tenhamos as devidas publicações, estejamos todos cientes, seguros, com as devidas discussões já realizadas. Nós temos também, em nome da administração, aqui agradecer a presença de toda a equipe, né, a secretária Vanessa, e nós vamos estender o agradecimento a esse grupo aqui, até para que os senhores e senhoras entendam quem é que é essa nossa plateia, né? Nós temos algumas instituições importantes aqui que nós temos que nominar, que a gente tem aqui integrantes do COI municipal, né? Do Comitê de Atenção ao Coronavírus, que foi sempre aquele comitê, né, prefeito, que deu respaldo às suas decisões na administração, que é também o comitê que está aqui hoje. Nós temos alguns integrantes também de um COI da Educação, que foi um COI que nós montamos, prefeito, para discutir um pouquinho mais os assuntos pertinentes, né, mais à educação. Então, nós temos representantes de diversas redes, né, mesmo da rede pública municipal. Nós não temos a presença hoje aqui de alguns da rede federal e estadual, mas nós temos a rede privada também em todas as suas esferas e etapas. Então, isso é importante. Nós temos também a manifestação nos nossos grupos, né, e tem algumas entidades que não puderam se fazer presentes, que também têm uma representatividade importante aqui na cidade de Farroupilha, como a UX, mas eles nos deixaram também já as opiniões. Então, nós temos as mais diversas situações. O que o prefeito colocou como, então, meta da nossa reunião de hoje, seria que nós pudéssemos colocar, então, as nossas preparações, as nossas visões, né? E aí eu vou pedir aqui a licença, eu vou fazer, então, uma entrega, prefeito. Nós tivemos, então, uma reunião na quarta-feira, né, com as equipes diretivas das escolas públicas municipais, e o prefeito participou, nós também debatemos bastante, porque dentro do COI nós temos algumas representações importantes, né? A Cláudia Magione, que está aqui, representa, então, as escolas privadas. Nós temos o professor Daniel, que representa a Secretaria de Educação, está lá atrás, né? E nós temos também a representação das escolas públicas, que ficou no meu cargo. Então, como representante das escolas públicas, né, prefeito, no COI, eu trago para o senhor, além de uma carta, uma nota da FAMURS, reiterando a posição, também algumas considerações que a nossa rede fez na possibilidade ou não de uma abertura. Então, aqui no início é um documento do Maneco Hansen, do nosso presidente da FAMURS, e depois tem, então, a carta que algumas escolas, até a gente já andou publicando, né, mas é uma opinião, não é uma taxativa decisão da rede pública, né, prefeito? É uma consideração importante para que a gente possa pensar. Então, obrigado, prefeito. O Éder vai estar, onde que está o pessoal coordenando as inscrições aqui? A Camila? Então tá, a Camila é essa moça que está aqui, levanta a mão aí, Camila. Ela vai estar, então, coordenando as inscrições para as manifestações. Nós vamos controlar um pouquinho o tempo, né, prefeito? E faremos, então o prefeito faz a mediação aqui, e a gente gostaria de ouvir a todos para que nós possamos, então, tomar as melhores decisões, tanto do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do cuidado, do ponto de vista dos cuidados com a nossa comunidade, né, sanitário e aspectos de saúde também. Bom, eu acho que era isso, né? Vamos começar com as inscrições. A Camila sempre dizendo o nome, para a gente poder colocar na ata, que isso é importante para nós. Eu gostaria de abrir a palavra para que a gente pudesse começar a conversar sobre esse assunto, tá? Um tempo razoável, não muito grande, para que a gente possa deixar a oportunidade para todos falar. Quem gostaria de usar a palavra para iniciar? Meu nome é Fabiana Calabria. Eu sou mãe, tá? Eu não represento nenhuma entidade. Eu vim aqui trazer o que realmente o sentimento dos pais, que muitos não querem voltar, né? Mas eu trago o sentimento dos pais que têm o desejo de voltar,
porque a gente tem enfrentado muitas dificuldades como pais. Eu estou trabalhando desde o dia 6 de abril, e eu estou com muitas dificuldades. As minhas crianças, eu vou falar do que está acontecendo na minha casa, mas eu converso com muitas pessoas, e é isso que tem acontecido, e é esse o apelo que eu trago, prefeito, porque é uma coisa que está acontecendo muito. De manhã, eu tenho uma filha de 9 e uma de 4 anos. Tá? De manhã, eu e meu marido, a gente tem se revezado. Algumas manhãs elas ficam em casa sozinhas. Tá? Isso é horrível, mas é a realidade do que vem acontecendo. Eu tenho que falar a verdade. Tá? E de tarde elas estão ficando com os meus pais. Eles são grupo de risco, eles têm doenças, mas eles têm ficado porque eu não tenho o que fazer com as crianças. Tá? Eu não tenho o que fazer com as crianças e eu não posso deixar de trabalhar. Eu sou empresária, eu não tenho como ficar 6 meses em casa com as minhas crianças. Tá? Fora as atividades que a gente tem que ir fazendo de noite, então entra um turno a mais. Eu não estou aqui dizendo que temos que voltar, mas eu estou aqui dizendo que a gente precisa olhar também para as necessidades de quem realmente precisa. Quando eu abri minha loja no dia 6 de abril, não tinha, o mês de abril foi horrível, não tinha nada, tinha pouca gente, as pessoas tinham medo, foi um mês péssimo financeiramente, mas gradativamente as coisas foram crescendo. E eu tenho uma grande esperança, e pelo que a gente vem vendo, o que vem acontecendo em diversos setores, é que isso provavelmente vai acontecer com as escolas também. Tá? As minhas filhas hoje elas estudam numa escola particular. Tá? Eu não deixei de pagar. A gente tem pago um valor menor, mas a gente tem pago. Mas eu sei que muitos pais o que fizeram? Pararam de pagar as escolas para poder pagar o bem para ficar com seus filhos. Tá? Então eu quero voltar. Eu quero que a escola esteja aberta. Então eu tomei essa decisão, né, de fazer algumas coisas que não estão politicamente corretas, mas para poder também ser empática com a escola dos meus filhos. Então, é esse sentimento assim que eu tenho, porque a gente tem visto coisas acontecendo, prefeito, que o senhor deve saber, que tem pessoas que estão deixando em mãe crecheira, 8, 10 crianças sem cuidado nenhum. Tá? Sem cuidado nenhum. Crianças, muitas como as minhas, ficado em casa. As minhas ficam só de manhã, porque elas dormem até tarde e tal. Mas muitas ficam o dia inteiro, sozinhas, porque os pais não têm o que fazer. As empresas estão recebendo esse benefício do governo para poder ficar meio turno em casa. Mas ontem mesmo, a minha irmã me disse, ela tem uma empresa, a funcionária disse, olha, eu não tenho o que fazer com a minha filha, eu vou precisar trabalhar home office. Quanto esta mãe vai render home office? Não tem. Eu não sei se tem profs aqui que estão tendo que dar aula online e cuidar das crianças e fazer tudo junto. É difícil, gente, é muito difícil. Eu, nos primeiros dias da pandemia, fiquei em casa com as minhas filhas, tentei fazer coisas home office. Claro que eram os primeiros dias, depois a gente se adapta, mas não foi fácil. Então, assim, o meu apelo para o prefeito, para as diretoras, para os responsáveis, estou aqui falando nisso, mas, enfim, de quem é responsável tomar essa decisão, eu estou aqui trazendo um apelo sincero, de coração aberto, porque está muito difícil. E as coisas estão acontecendo e não estão chegando, assim. Não sei se o prefeito sabe disso, mas está acontecendo um monte de coisa embaixo dos panos que, cara, se tivesse que ter estourado essa pandemia, já teria estourado. Porque eu acho que dentro das escolas, eu faço impressões, quem me conhece, eu tenho imprimido planos de várias escolas, e assim, as escolas estão preparadas para voltar. Eu estou falando das particulares, tá? Eu não estou aqui falando... Mas as escolas estão preparadas para voltar. Eu acho que elas estão muito mais preparadas do que mãe crecheira, do que a tia, do que a vizinha, do que os meus pais que estão correndo risco. Eu acho que elas estão muito mais preparadas. E eu só vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma mãe, colega da minha filha mais nova, de 4 anos,
que optou por não voltar e semana passada convidou minha filha para ir na casa dela. E me mandou fotos das duas sem máscara, deitadas no sofá, na cama, pesteando todo o ambiente, se fosse o caso. Então, o que muda? A prof. Né? As escolas estão aí investindo em coisas para limpar, para higienizar. Então, é um apelo muito sincero, prefeito, que eu tenho, e eu trago a opinião de muitas pessoas junto. Também, Fabiane. Muito obrigado. Muito obrigada pelo espaço. Pela tua opinião, é muito importante. Próxima inscrição, quem deseja? Isso, venha. Por gentileza, dá o teu nome aqui, só para a gente... De máscara, não, eu já tenho dificuldade de identificar, de máscara é sempre mais difícil. Para quem não me conhece, me chamo Silvia Bom Augusto, represento a Escola Fonte de Ideias. Trago aqui a opinião do COI local. Ontem nós tivemos uma reunião e conversamos bastante a respeito. A escola tem se preparado para retornar às atividades e nós entendemos que, se não é possível voltarmos todos ao mesmo tempo, que o município retorne com uma amostra, que retornem aquelas pessoas, aquelas escolas que têm condições de se adequar ao protocolo que foi proposto pelo governo estadual e que elas possam abrir com essa possibilidade dos pais escolherem se querem retornar ou não. Isso já está definido. Então, isso nos dá uma tranquilidade também, porque os pais é que vão saber se confiam no trabalho da escola, na organização da escola, em relação aos cuidados e toda a preparação que precisa ser feita. E eles têm a opção de estar, se assim acharem por bem, de estarem na escola. Por que iniciarmos com uma amostra? Porque, sim, é difícil saber qual será o resultado disso. Então, nós precisamos testar também e começar gradativamente com grupos pequenos. Então, nós pensamos na nossa escola, se o prefeito autorizar, nós pensamos em retornar no início da primavera. E nós pensamos em retornar primeiro com os alunos de 5 anos, que são os nossos maiores. E em seguida com os de 4 e assim sucessivamente. Porque nós somos uma escola que atua somente no turno da tarde e que tem alunos em idade entre 2 e 5 anos. Então, nós vamos experimentar. O nosso desejo é entender como as crianças vão se comportar diante dessas novas regras. Como é que será o desenvolvimento da atividade pedagógica dentro da sala de aula? Porque nós fomos expostos a um novo desafio agora. A educação infantil jamais imaginou fazer EAD. E nós conseguimos nos adaptar. Então, se nós conseguimos nos adaptar ao ensino EAD, que era impensável até o momento, eu acredito que nós possamos fazer pelo menos uma tentativa, um esforço de tentar nos adaptar à aula presencial dentro dessas regras. Pelo menos podemos tentar. Se não der certo, acho que nós temos de ser humildes e dizer não é possível, mas aí nós temos argumentos, nós temos o entendimento do porquê não é possível. E se der certo, seria um começo para que todos pudessem aos poucos ir retornando. Então, nós estamos aqui assumindo uma responsabilidade grande, que nós sabemos que é muito grande, mas nós estamos dispostos
a fazer parte dessa primeira amostra. Acho que essa é a nossa posição. E assim como de muitas escolas que também estão trabalhando há bastante tempo no sentido de estarem aptas a iniciar. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado, Silvia. Obrigado pela tua participação. Próxima pessoa. Eu sou a Cláudia Magione, da Escola Dei Bambini. Eu também sou representante das escolas particulares no COI. E eu acho importante, como eu vi que tem muitos empresários, poder explicar o que significa o protocolo do governo. O protocolo do governo são quase 20 folhas de tabelas, onde a escola faz um levantamento das questões sanitárias de higiene de cada espaço, outra tabela das questões de organização alimentar, outra tabela das questões de readequação do espaço físico e outra tabela das questões de saúde. Todas as escolas particulares de educação infantil elaboraram os seus planos de contingência, responderam todas essas tabelas, fizeram um planejamento de todos esses requisitos exigidos pelo governo do Estado, tanto da questão de como organizar a alimentação, a readequação do espaço físico, as questões de saúde, o teto de ocupação, e apresentaram esses planos para o COI municipal. Cada escola um comitê local que avaliou e criou junto esse plano. E todas as escolas particulares tiveram esses planos aprovados. O que acontece hoje? Nós temos, como o prefeito disse, as escolas particulares e as escolas semi-particulares. As escolas particulares são escolas que não têm convênio com o município. Então, essas escolas elas dependem única e exclusivamente da mensalidade dos seus alunos. E as escolas semi-particulares, que são escolas que vendem um percentual de vagas para o município. Essas escolas semi-particulares, então, elas têm grande cancelamento de pagamento de mensalidade dos alunos particular e, por outro lado, elas têm uma garantia de pagamento de 65% da mensalidade da compra de vaga. O prefeito paga 65% das vagas que ele compra. As escolas só particulares não têm essa garantia e tem muito cancelamento de matrícula. O que a gente tem hoje é um desejo muito grande das escolas particulares de retornar e de as escolas semi-particulares de aguardar. Então é importante falar para os empresários e para todas as entidades presentes que a gente não está falando de retornar todas as escolas particulares. A gente está falando num pequeno número de escolas que depende única e exclusivamente da questão financeira, do pagamento das mensalidades particulares, e essas escolas têm os seus planos aprovados. O teto de ocupação da escola é pela metragem da sala, então até 2 anos o distanciamento é de 5 metros entre as crianças, e cada escola, tendo o seu plano aprovado, planejou como fazer isso. Nós, na nossa escola, a gente separou, fez nichos que eles fiquem juntos, mas separados dentro da mesma sala. Então, é possível fazer. Nós não somos loucas, eu não sou louca de colocar minhas 23 funcionárias em risco, né? Mas, realmente, eu preciso atender a minha clientela. Eu tenho pais que precisam, tenho pais que não vão enviar, e ou a escola abre ou a escola fecha. Ou o prefeito me paga 80 crianças, 65% da minha matrícula. E aí a gente fica tranquilo. Então, nós não temos opção. Então, é um pequeno número de escolas que decidiu, nesse momento, retornar, e que vai servir nessa amostragem que a professora Silvia falou, né? De pais que vão assinar um termo de compromisso para também respeitar o protocolo que eles precisam fazer. Não é só a escola que tem compromissos sanitários, as famílias também têm. Então, eu quis apresentar para vocês isso, porque assim a gente não está
abrindo as portas para todo mundo, não está fazendo as coisas, não vai fazer as coisas de qualquer jeito. A família vai ser fiscal da escola, o município precisa fiscalizar o cumprimento das medidas sanitárias. E nesse momento seria um número reduzido de crianças, então, porque são 5, 6 escolas que voltariam para poder sobreviver. Essa é a grande questão. Muito obrigada. Então, vamos, secretário Vinícius, e vamos indo. Bom, eu vou falar, prefeito, claro que como secretário, mas também como representante das escolas públicas no COI, né? Isso é importante a gente deixar dito. O COI também, por isso que eu acabei citando antes, nós temos o Conselho Municipal de Educação também, o professor Zilmar deve estar por aí também, que ele representa o Conselho Municipal de Educação no COI também, né? Eu citei as 5 ali da educação, né, que estão no COI. E mais uma vez, em nome da secretária Vanessa, eu agradeço a todas as equipes de saúde que nos acompanham nos COIs e também as equipes de saúde voluntárias, né, Cláudia, que também estavam conosco no COI da educação. O Dr. Cleiton também, que nos assiste, muito obrigado pela parceria, porque nos dá bastante segurança. Eu queria também dizer que nós do COI da educação, a gente analisou essas várias questões. E é importante essa distinção que a Cláudia trouxe para vocês. E uma coisa que eu vou aproveitar essa plateia qualificada, a nossa imprensa que está aqui dando ampla divulgação ao evento, para também explicar um pouquinho de quais seriam os procedimentos e trazer à baila uma discussão sobre digamos assim, o papel pedagógico e o papel de cuidado, como Simone, né? Calabria? Não. Fabiane, desculpa. Como a Fábio bem colocou aqui, que é a dimensão do cuidado e a dimensão pedagógica que a escola tem. Eu vou dizer para vocês que, por exemplo, no ensino fundamental, nós cumprirmos as exigências do governo, nós precisaríamos ter, diante daquela proposta que tem, um espaçamento de aproximadamente não, 3 metros quadrados para cada aluno dentro da sala de aula. Isso significa que nas turmas, nos estudos que a gente fez nas plantas baixas das nossas escolas públicas municipais, nós não poderíamos atender, porque quando a gente olha para uma planta baixa de uma escola, você tem que considerar que o espaço utilizável, onde tem a porta, onde tem a mobília, onde tem a mesa do professor, ele não vai computar nesse total de metragem quadrada. Então, a metragem quadrada de uma sala vai diminuir significativamente. E do ponto de vista do cuidado, nós poderíamos atender 6 a 7 crianças no máximo, isso numa turma de 25 alunos. Isso significa dizer que quando a sociedade debate volta às aulas, ela imagina que tudo vai voltar naquele cenário A antes da pandemia e vai ser muito melhor do que o cenário B pós-pandemia. Isso não é verdade. Nós estamos caminhando para um cenário letra C, que é totalmente, e na ambiguidade do C, né, também como condicionante. Né? A gente não sabe se isso vai resolver a questão das famílias, porque nós teremos aí um atendimento de 6 crianças num dia, 6 no outro, 6 no outro. Então a família vai ter a criança indo para a escola na segunda-feira, terça e quarta não vai? Ou vamos fazer por semana? Agora no final do ano vai atender uma semana, vai ficar 2 semanas ou 3 sem o atendimento para depois ser atendido presencial de novo? Então assim, realmente eu não sei até que ponto nós vamos resolver esse problema do cuidado com essas questões de metragem. Então, por isso que na carta aberta que os nossos diretores, a nossa rede, entregou para o prefeito, nós colocamos essas considerações. Será que vale a pena para a sociedade voltar dessa maneira? Onde a criança entra numa escola que mais parece um bloco cirúrgico, que mais parece um hospital do que uma escola? Será que, do ponto de vista do cuidado, do toque, de todo aquele afeto que envolve, nós vamos ter que buscar a transcendência de todos esses equipamentos e todas essas situações para poder realmente conseguir acolher a criança. E aí voltar com educação infantil numa maneira como essa, e eu falo principalmente em nome das escolas públicas, né? Até que ponto isso vai ser salutar para essa criança que estava se adaptando lá no início do ano, ficaram 6 a 7 meses longe da escola, agora vai voltar dia sim, 3 dias não, 1 semana sim, 3 semanas não, um professor paramentado dos pés à cabeça, e vocês sabem que, senhores são sabedores da nossa legislação eleitoral, o poder público está impedido de contratações, de nomeações, de
de toda sorte de reposição de professores. E aí eu vou arriscar, enquanto administrador público municipal das escolas aqui do município, de talvez não ter um atendimento não presencial qualificado com o devido professor lá, para aquele professor sair atestado, ter que talvez pedir para o orientador, para o vice-diretor, ou fazer de conta que eu estou dando aula para essa criança presencial, mandando ela pintar uma folhinha e tal. Então, gente, eu caminho um pouquinho agora para o ponto de vista pedagógico. Se o ponto de vista do cuidado vai resolver, nós temos algumas questões na privada que não se aplicam para nós, que aí favorece, e aí pode ajudar o que a Fábio colocou, que é o seguinte: a escola pública, ela transcende as paredes da sala de aula. Quando nós falamos de educação pública, nosso prefeito sabe, nós começamos a nos preocupar, prefeito, desde a parada de ônibus, desde o ponto onde o aluno embarca no transporte. Então, ela não é do portão para dentro. O governo propõe uma entrada escalonada nas escolas. Como nós vamos fazer quando chegar um ônibus lotado de crianças? Nós vamos fazer de que forma? E essa família que foi trabalhar, que está lá no frigorífico, todo paramentado, que entrou às 7 da manhã, ele vai ter o plano de contingência dele, se a criança tiver com febre e eu ligar para essa família, ela vai atender? Eu vou colocar essa criança numa sala isolada, como o governo quer, e vou deixar ela trancafiada lá? Vou colocar um profissional, vou destacar alguém para ficar lá com ela até que a família volte buscar? Até que ponto os traumas, o bullying de situações que podem acontecer como essa serão benéficas no desenvolvimento cognitivo, emocional e social dessa criança? Então eu acredito que nós precisamos sim olhar essa questão sobre vários prismas. E o que a gente fez na carta e foi publicada ontem das escolas públicas municipais, não é um não queremos retornar. O que nós, professores públicos, mais gostaríamos de estar fazendo agora era estar dando aula presencial, porque nós estamos de manhã planejando, de tarde tentando resolver alguma coisa de um trabalho que não chegou, de uma avaliação que eu preciso dar, de um novo momento de avaliação, porque os pais estão pensando que eu não preciso mais fazer nada, porque esse ano está perdido mesmo. Não, pelo amor de Deus, não é essa a mensagem. A mensagem é, nós vamos sim ter olhares diferentes para momentos diferentes. Situações extraordinárias requerem medidas extraordinárias. O ano será válido, sim, e será válido tanto para possíveis aprovações, como também para reprovações, se for necessário. Mas ninguém será automaticamente promovido e muito menos sumariamente reprovado. Nós teremos muito cuidado e responsabilidade. E a educação tem a grande capacidade de bolar planos de recuperação disso, como nosso próprio prefeito já falou. Em 2 a 3 anos nós vamos recuperar o prejuízo, sim, que está havendo. A gente reconhece. Ninguém está aqui dizendo que ficar nessa modalidade de atendimento não presencial é tão eficaz quanto a modalidade presencial. Nós sabemos disso. Mas nós entendemos que é muito mais pedagógico e salutar reforçar as nossas práticas, nos esmerar em cada dia mais buscar ferramentas e práticas inovadoras para que nós possamos mitigar os impactos desta pandemia para os próximos anos, do ponto de vista cognitivo, pedagógico e desenvolvimento de todo o espectro que compreende a educação. Então, o que nós queremos dizer com isso é que os professores estão trabalhando manhã, tarde, noite, atendendo pais ao final do dia, e que se tiver uma volta com esse tipo de cuidado, uma semana sim, uma semana não, nós perderemos inclusive aquele contato depois da hora. Porque como que nós faremos com os professores que estarão durante o dia atendendo presencialmente e aí aquela turma que não está presencial? Quem vai preparar a aula? Quem vai entrar em contato com aquela família? Como isso será? Então, eu sei que daqui a pouco eu trago muito mais perguntas do que respostas, né, meu prefeito? Mas assim, é para isso que a gente está aqui, para debater, para ter sensibilidade e empatia, nos colocar tanto no lugar das famílias que necessitam do cuidado, sim, isso é importante, mas também do ponto de vista de que esse é um ano totalmente atípico, não apenas na pandemia, mas também com legislações que barram muitas das atividades, ferramentas e movimentos governamentais que poderiam nos ajudar nesse momento. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem de que a escola sim tem um propósito de cuidado, mas muito mais também de pedagógico e desenvolvimento. E a pergunta que eu sempre faço e coloco a minha secretária Vanessa, né, em maus lençóis é o seguinte: é seguro voltar, secretária? É seguro voltar, os nossos amigos médicos, né?
É isso que a gente pergunta, porque o nosso trabalho ele vai ser feito de alguma forma, assim como o nosso lema da Semana da Pátria de hoje, que infelizmente não estaremos lá para o hasteamento, prefeito, é reinventar a nossa pátria, transformar o nosso cotidiano, um aprendizado para o nosso tempo. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Próxima inscrição. Fica à vontade, professora. Bom dia, eu sou a Vanderleia, diretora da Escola João Grendene, no momento, substituo a minha colega Juliana. Vou tentar falar e representar um pouco dos meus colegas diretores das outras escolas da rede municipal. Infelizmente ou felizmente, o secretário me antecedeu e falou muitas das coisas que eu traria aqui para o microfone, mas alguns pontos acho que podem ser ainda mais reforçados. A primeira questão, a questão de realidades diferentes que a gente tem aqui hoje, como o prefeito acabou de falar. A gente entende a realidade das escolas particulares, tanto que na nossa nota pública nós colocamos isso. Mas nós precisamos também falar da realidade da escola pública, que o secretário que me antecedeu comentou. Nós temos muita preocupação em alguns pontos específicos. A questão de número de funcionários. Vou trazer o caso particular da minha escola, mas que deve ser o caso da grande maioria das escolas. Num universo de 51 funcionários, temos 22 funcionários do grupo de risco. Esses 22 funcionários, 4 têm carga horária de 40 horas. Então, eles são dobrados. Além destes funcionários que precisarão, no caso do retorno, ser substituídos, pela logística da escola, temos necessidade de mais 10 funcionários. E temos muitas dúvidas se o poder público, nesse momento, vai poder suprir isso. Temos dúvidas e temos certezas. Porque a gente sabe da realidade do município, da realidade do período eleitoral, das limitações que o município tem nesse momento. A questão que o secretário falou anteriormente, do número limitado de alunos por turma, que no caso de ser para o cuidar das crianças, não estaríamos resolvendo o problema das famílias e estaríamos criando mais um problema para a escola. Por que mais um problema? Porque aquele rodízio que os alunos farão com que o professor tenha que trabalhar dobrado, porque vai estar na sala de aula com uma parcela da turma e a outra parcela vai estar em casa. Também teremos problemas nesse sentido em relação a recursos. Vamos usar um recurso na sala de aula, o professor vai ter que estar concomitantemente atendendo aos outros alunos com que recurso? Vai transmitir online, vai fazer outro material impresso. A aula presencial é bem diferente da aula que se dá não presencial, então dobraríamos a carga horária de um professor que está lá na nossa sala de aula. Bem, pontuado isso, ainda trazemos, prefeito, a pesquisa com a nossa comunidade escolar, no universo de 417 alunos e 51 funcionários. 76% desse universo é contrário ao retorno, 7% não opinou e, não lembro, 17% favorável. Este favorável, muitas vezes não conhecendo os protocolos de segurança. Porque eles entendem que o seu filho vai retornar à escola como era antes da pandemia. Indo no transporte público, com a lotação como era, chegando na escola 45 minutos antes do horário escolar, escola com pátio aberto. Nós não temos mais condição de fazer isso. Nesse momento, não.
Então, o que a gente discutiu enquanto grupo de diretores? Entendemos todos esses lados, o lado da escola particular, entendemos a necessidade de algumas famílias, mas entendemos também que temos desenvolvido um excelente trabalho pedagógico nesse tempo. Que estamos atendendo a nossa comunidade na melhor forma possível diante da situação que se coloca. E o entendimento é de que as escolas públicas municipais, prefeito, possam encerrar este ano letivo na forma não presencial. Porque teríamos que pensar agora, com poucos dias, eu digo porque se formos fazer o rodízio, os alunos vão ter, acho que 3 semanas presenciais, cada grupo de alunos. Então, para essas 3 semanas, teríamos que ter toda uma estrutura montada, uma despesa gigante, um refazer pedagógico que talvez mais atrapalhasse nesse momento do que auxiliasse os nossos alunos. Era isso. Muito obrigada. Professores, diretores, Miguel, meu ex-colega de escola por anos, Rossi, tudo bem? Bom, eu sou um diretor de escola pública, Nova Sardenha, interior. Na verdade, tudo já foi falado aqui pela Vanderleia, pelo Vini, mas eu queria tirar algumas incoerências que eu tenho visto, né, que foram faladas, não aqui, mas a gente vê na imprensa, vê mídias sociais, enfim. Primeiro, nossas professoras são mães, 2, 3 filhos, estão trabalhando 40 horas e cuidando dos filhos em casa. Então, não estão em casa recebendo sem fazer nada. Primeiro ponto é isso, tá? Segundo, nós temos uma realidade totalmente diferente da privada. Trabalhei anos na escola particular. A nossa realidade, ela não atende os protocolos que são exigidos. Por mais que a prefeitura queira, não vão conseguir. Quando o meu termômetro quebrar, eu não posso pegar meu carro e ir comprar outro. Eu tenho que pedir para quem? Prefeitura. Se a minha servente ou minha professora liga, eu estou doente, não vou ir amanhã. Eu não posso contratar outra. Eu tenho que pedir para a prefeitura. Eu tenho 40% de professores que estão acima de 60 anos. Eles não vão ir trabalhar. A lei, esse ano, não permite contratação de professores. Como fazer a reposição? Certo? Outra coisa. Eu tenho visto muito, as crianças estão sem merenda. Mentira. Isso é porque as pessoas não conhecem escola pública. Eu entrego mensalmente 32 kits de alimento para crianças carentes. Algumas eu pego meu carro e vou até a casa entregar. Alguém aqui não faz isso? As crianças estão sofrendo, estão sujeitas a agressões físicas, abusos em casa. Conselho tutelar, tem alguém conselho tutelar aqui? Quantos encaminhamentos estão sendo feitos? Porque a escola pública, ela tem uma característica diferente. Nós monitoramos os nossos alunos, estando em casa ou não. Quando o meu aluno agora está em casa, eu conheço todas as famílias, eu sei o que está acontecendo, faço encaminhamentos para o conselho tutelar, da mesma forma que antes. Questão pedagógica. O professor, a questão pedagógica ela é muito complexa. Ela é continuidade. Tu não ensina uma criança com rupturas, tu ensina com continuidade. É mentira? Não. Nós estamos com um processo de ensino desde maio. Desde maio. As minhas crianças do primeiro ano estão lendo e escrevendo. Qual é o objetivo do primeiro ano? Ler e escrever. Estão lendo e escrevendo. Então, nós estamos com um processo que foi construído, que foi montado, cada escola montou a sua conforme a sua realidade. A realidade do Teotônio, lá no Industrial, não é a mesma realidade de onde que ele no São Luís. Então, a forma de trabalhar do Teotônio é uma, de onde que ele é outra.
Nós temos, então, nós montamos um processo de aprendizagem sério, que está sendo trabalhado. Aí agora vamos pegar em novembro, dia 12 de novembro, o primeiro ano, certo? Vamos parar esse processo, vamos iniciar um novo processo. Se o professor que me disser que isso aí é ganho pedagógico, me desculpe, mas ele não é professor. Ele não tem conhecimento pedagógico. Porque é impossível nós cancelarmos um trabalho, iniciarmos outro trabalho por um mês e a criança continuar tendo... Então, para finalizar, o trabalho está sendo feito, nós não temos como garantir a segurança das crianças, não temos, tá? E essas crianças que hoje estão aprendendo vão parar, porque nós vamos cancelar o trabalho para iniciar outro por 30 dias. Então, prefeito, o funcionamento das escolas públicas nós não devemos voltar às aulas esse ano. Escolas particulares é outra coisa. Tá? Daí é outra conversa, é outra realidade. Eu tenho criança, hoje eu tenho 94% dos meus alunos vão de transporte público para a escola. De ônibus, TCL, pega o ônibus e vão para a escola. Como é que nós vamos garantir a segurança de crianças dentro de um ônibus? Pelo interior. Alguém sabe como é que faz isso? E nós não descobrimos como fazer. Então, prefeito, assim, ó, as escolas privadas é uma coisa, pública é outra. E a pública hoje não tem condições mínimas de atender os alunos presencialmente. Muito obrigado. Obrigado por cederem a palavra. E primeiro dizer duas coisas, né? Eu faço parte da Rede Municipal de Ensino de Farroupilha desde agosto de 99, então estou aqui há bastante tempo. E neste momento eu estou num lugar de fala, que é o lugar que representa os servidores públicos, não os professores, né? Mas todos os servidores públicos, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha, o SISMUF. Então é deste lugar de fala que eu vou me pronunciar. Quero já dizer que eu entendo quero já dizer que eu entendo, e não só entendo, mas valorizo e respeito o lugar de fala da mãe, que falou aqui, a Fabiana, as escolas privadas, a Cláudia, a Silvia, a gente se conhece há anos, e acho que é legítimo e necessário que vocês falem isso, porque é preciso falar isso mesmo. Mas respeitem o meu local de fala também, que é um outro local de fala. Segundo lugar, outra situação, dizer que às vezes eu posso usar um discurso meio incisivo, mas é meu jeito, né? Às vezes de discurso é meio graça para uma decoração, lhes garanto que é um suco de uva. Não se estresse. Nós fizemos, desde que começou essa discussão, e agora indo para nosso posicionamento, algumas notificações à Prefeitura de Farroupilha por várias questões. E uma dessas notificações, quando começou a ter a emergência, a iminência da possibilidade de voltar às aulas, notificamos a Prefeitura pedindo uma série de coisas e condições para o retorno das aulas. E uma delas foi que nenhuma decisão fosse tomada que não fosse discutida com nós coletivamente, né? Seja com as escolas, seja com os sindicatos, seja com a comunidade. E preciso aqui reconhecer publicamente a Prefeitura, porque a Prefeitura está fazendo, esse pelo menos ela está fazendo, prefeito. Vocês estão nos chamando para conversar. E isso é extremamente importante. Não sei o que a gente vai decidir, mas já chamar para conversar é importante. Porque democracia se faz com tempo, se faz com diálogo, se faz com escuta, é assim que funciona. Porém, né, eu não posso me furtar de não só reconhecer tudo que meus colegas disseram aqui, que são os limitadores da Rede Municipal de Ensino de Farroupilha, não só do ponto de vista da questão dos professores, como do ponto de vista da questão dos demais funcionários, higienização e limpeza, secretário de escola, auxiliar de educação infantil, uma série de coisas. Não vou repetir tudo isso, porque já foi falado muito, mas vou dizer que a nossa posição, e neste ponto, prefeito, já lhe disse isso, e vou lhe dizer de novo sempre, ela é intransigente em duas questões, que é a questão do não retorno dos servidores do grupo de risco, não retorno presencial, pelo menos, nas escolas. Nós não vamos abrir mão disso, e se nós precisarmos pelear até os 45 do segundo tempo, e nem que seja judicial, a gente vai fazer. E lhe dizer que nós também não vamos abrir mão, dependendo da decisão que a Prefeitura tomar, da testagem periódica e contínua de todos os seres humanos que estão na escola. Eu não estou falando dos servidores, estou falando dos seres humanos, inclusive os alunos. Porque o aluno também é gente, né? A escola se faz com as duas coisas.
Nós não vamos abrir mão disso, prefeito. E nós queremos que a prefeitura, se tenha a decisão, e veja, a minha posição aqui é fiscalizadora, né? A minha posição aqui é uma posição, né, diferente. Mas se a decisão tomada for de um retorno, seja ele do jeito que for, esses são 2 pontos inegociáveis. Não tem como nós abrirmos mão, porque a gente discutiu isso enquanto categoria, a gente discutiu isso enquanto diretoria, e a gente está só colocando regras, pedindo exigências que estão de acordo com o que todo mundo está falando, a Organização Mundial da Saúde e todos os órgãos de saúde, inclusive acho que os profissionais que estão aqui na minha frente, nas minhas costas, perdão, corroboram essa situação. E dizer, por último, para encerrar, que vocês podem dizer para qualquer um, vocês podem dizer para qualquer um, pode dizer para o meu pai, que tem a 6ª série lá no bairro América, que acredita em tudo que vê no Face, mas não vão dizer para mim que a prefeitura tem condições legais e financeiras, orçamentárias esse ano para aplicar todos os protocolos e fazer a escola voltar mesmo que em rodízio. Digam para qualquer um, mas não digam para mim. Obrigado. Obrigado, professor Diego. Nós queremos avisar o pessoal da internet ali que vocês podem se inscrever aí também para falar, porque eu também quero deixar a oportunidade para vocês, né? Turma que está no computador lá. Márcio tem sido nosso parceiro com os agricultores, aí nós estamos testando o pessoal que vem para trabalhar na lavoura, né, Márcio? Temos feito bacana isso aí. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos. É isso mesmo que o prefeito está falando, a nossa parceria é importante. Eu agradeço o convite para estar aqui, trazendo um pouco da opinião dos associados do Sindicato dos Agricultores Familiares. Nós vivemos no interior uma realidade bastante diferente do público urbano. Porém, as angústias apertam a todos, né? Muitos poucos pais do interior têm a necessidade de escolinhas infantis. Não que não tenha, mas muito poucos. A maior necessidade é do ensino infantil para frente, né? Da primeira série. Pelo menos eu conhecia assim, hoje deve ter outro nome. Exato, fundamental. Bom, nós chegamos aqui com uma ideia, colhendo opiniões desses pais. Primeiramente, a opinião inicial era de suspender o ano letivo, eu acho que seria bom para todos, né? Suspende o ano letivo, começa em 2021 com vacina, está todo mundo menos preocupado, mais livre, as crianças vão aprender com certeza melhor do que hoje, de casa, que muitos pais não podem acompanhar, não conseguem dar o retorno necessário. Mas, falando com o Diego antes, me disse que é impossível, porque é uma norma federal dizendo que o ano tem que ser contabilizado, né? Então, já se foi por terra uma das nossas opiniões. Isso tudo nos faz pensar, então, e dizer que não se retorne às aulas. Nós temos a maioria das famílias do interior tem o nono e a nona em casa. Nós vamos mandar crianças para a escola para voltar para casa de repente com o vírus, e as crianças, a grande maioria, não tem manifestação nenhuma de estar contaminado, e quem é o mais sensível lá em casa vai ser contaminado com certeza. Então, eu acho que a melhor alternativa é não retornar às aulas, né? Eu acho que não seria prudente fazer isso. E só lembrar a todos que estão aqui presentes, né, que o que se percebe nos últimos 2 meses é que as contaminações não estão acontecendo em casa, né? Elas estão acontecendo e nem nos trabalhos, elas acontecem nos convívios sociais que tem tanto por aqui na região. O povo que gosta de passear, né? Gosta de passear, de se aglomerar e de festear, né? E aí todos nós estamos pagando por essa conta. Nós poderíamos estar dando a volta nessa pandemia, estamos ainda no auge dela. Então, as escolas pagam, as famílias pagam por irresponsabilidade de muitos adultos que mais parecem crianças. Então, a nossa opinião é de não retornar às aulas. As escolas particulares, se tiverem condições, eu acho que é outro nível. Acho que é isso. Obrigado.
Acho que eu tenho mais uma inscrição. Tem uma inscrição aqui e depois eu vou oportunizar os médicos, o pessoal que está na internet, e depois nós vamos encaminhando. Helenice? Senhoras e senhores aqui presentes. Então, sou a Helenice Girelli, representante das escolas particulares mistas, como fomos hoje mencionadas. Eu já estava mesmo pensando como é que seríamos chamadas. Represento 14 escolas nesse momento, da área privada, de educação infantil. Todas nós, particulares, mistas, fizemos os nossos planos de contingência, os mesmos foram aprovados. Pensávamos, sim, que era possível esse retorno para dia 8 de setembro, todas muito empolgadas, arrumando escola, pintando escola, cortando grama, chamando os pais. Porém, chega uma notícia, né, onde o teto de ocupação de sala de aula muda completamente o nosso quadro. Ele diminui, assim, um número muito grande de crianças que poderão frequentar a escola. O que pensamos? Precisamos de um retorno, sim. Todos nós precisamos de um retorno. É o momento... Estou falando de saúde agora. É o momento... Bom, financeiramente falando, é um problema para todas nós da escola particular. Sim, somos mistas, temos hoje 65%, o que somos muito gratas. E quero deixar bem claro para todos que esse dinheiro, a gente não está ganhando esse dinheiro de graça. A gente está trabalhando. Todas nós estamos encaminhando trabalhos, todas as semanas, pedindo retorno das famílias, cobrando das famílias, tendo empatia também com as famílias, porque tem pais que não conseguem dar esse retorno. Mas a gente tem a empatia e a gente está esperando. Então, a gente não está ganhando esse dinheiro de graça, como muitas pessoas têm falado. Outra coisa que é muito importante falar, quando a gente oferece um cargo, uma vaga pública, eu, escola particular, fiz um casamento com a administração. Como é que eu, casada com a administração municipal, não vou conversar com a outra parte? Pensamos que o retorno, as escolas particulares, sim, devem abrir. Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que ficar melhor para si. Mas as 14 escolas que represento, gostaríamos de retornar junto com as escolas públicas. Não tem como ser diferente. Temos muitos funcionários, a gente fez um levantamento, principalmente higienizadoras e pessoas que fazem a manipulação dos alimentos, elas vêm do interior. E geralmente elas vêm com o quê? Eu ouvi ali até o nome de uma empresa, né? Vem de TCL. O TCL só vai voltar quando as escolas públicas retornarem. Isso significa que, eu vou dar o meu exemplo, a minha manipuladora de alimentos não retorna. Vou ter que contratar uma outra. As escolas particulares mistas também não têm todo esse dinheiro que as pessoas pensam que a gente tem. Embora a gente tenha o subsídio dos 65%, embora tenhamos, sim, alguns poucos pais particulares nos pagando da forma que eles podem, a gente não tem condições, toda essa condição que as pessoas pensam que temos. Um outro ponto bem importante, fizemos pesquisa na quarta-feira, todas as 14 escolas, e realmente o retorno, os pais não querem retornar. Inclusive, alguns que são do particular. Então, a gente criou um documento, prefeito, para lhe entregar, pedindo que faça o que você acha que seja seguro para as nossas crianças, para as nossas professores, para a nossa cidade. Se quiser abrir as escolas particulares, a gente vai se organizar e talvez a gente vá abrir para as nossas crianças particulares. Claro que tem uma outra preocupação e que
Podemos pensar, estou abrindo para as minhas crianças particulares. Mês de outubro, retorna à rede pública. Como é que fica? Essas crianças, elas voltam, aí eu vou ter que mandar os meus particulares. Então, isso fica a critério de cada escola, mas o que a gente gostaria é que realmente a gente pudesse abrir juntamente com a rede pública. E também que a gente espere passar, como disse a minha colega Silvia, que inicie a primavera, que esteja mais quente, as coisas elas são diferentes nesse período. Quem é da área da saúde tem um posicionamento muito firme em relação a isso também. Era isso, obrigada. Obrigado, Helenice. Doutor Daniel? Doutor Daniel vai usar a palavra? Daniel, tu tem que liberar, Daniel. Quem que fala com o Daniel aí? Que ele não me enxerga aqui, né? E Daniel, tu tem que liberar o teu microfone. Gente, eu vou ser, assim, bem breve e objetivo em relação à minha opinião, tá? E eu descrevo aqui que é uma opinião um tanto pessoal também, tá? Porque a gente está em atendimento aqui na UBS, tá bem? E tem uns pacientezinhos aqui que estão esperando. Então, assim, do ponto de vista da saúde, tá? Quanto médico e quanto pessoa, assim, eu não vejo oportuno o momento para a reabertura das escolas, tá bem? Principalmente na questão infantil, por diversos motivos. A gente tem, assim, ainda os casos ativos estão se mantendo bastante constante, tá? A gente ainda está num platô, não sabemos se é um pico ou não, entende? Mas ele ainda está constante, a gente não teve diminuição de casos ativos. E sem a diminuição de casos ativos, isso não reflete que a pandemia está controlada, tá? Outra coisa que eu acho importante também, assim, descrever, é que essa discrepância entre escola estadual, escola pública, escola particular, a reabertura de alguns setores, pode abrir a particular, mas as públicas não estão em condições de abertura, não tem recurso humano suficiente, não tem recurso material suficiente, a gente sabe disso. Isso só aumenta ainda mais a questão das desigualdades sociais, tá bem? A gente trabalha, claro, com uma comunidade muito mais vulnerável social e eu vejo que não há condição nenhuma em relação ao setor público estar voltando com as escolinhas, tá? Principalmente as infantis, tá bem? Que a gente tem um menor controle sobre essas crianças. Às vezes, no futuro, quando a gente perceber que os índices ativos de doentes estão diminuindo, a gente voltar, às vezes, com os maiores, entende? Que vão saber usar máscara, vão saber sobre isolamento social, entende? Seria uma opinião, que é o modelo que está sendo seguido lá fora, né? Então, são coisas que, assim, fogem um pouco a competência da saúde. Eu vejo muito mais como uma questão, agora, socioeconômica, tá? Uma questão, na realidade, que foge aos nossos olhos. Quanto médico, eu posso dizer que eu sou contra a reabertura neste momento, entende? E uma opinião também bastante pessoal em relação a isso. Se tiver mais alguém na internet que gostar de participar, também nós podemos escrever. Nós já vamos encaminhando o final aí para Altair. Altair tem nos ajudado desde o início, desde a primeira reunião, Altair. Sou muito grato a ti, mas muito, por demais. Bom dia, pessoal. Eu tenho loja há 37 anos, faço parte das entidades CDL Cindy Lojas há muitos anos. Eu passei por, sei lá, mais de 10 planos econômicos, sobrevivi, mas nunca tinha passado por uma pandemia. Estamos numa situação diferente, eu vou tentar ser bem objetivo. Eu aprendi muito nesse comitê, eu estou, como o prefeito disse, desde o começo, e a gente respeitou muito a área de saúde, a gente aprendeu muito com os profissionais de saúde. A gente sofreu na carne, o comércio sofreu na carne, está fechado, ter aluguel para pagar, ter as despesas, ter funcionários, e nós não podermos estar aberto. Nós fomos os primeiros a aceitar essa decisão de fecharmos. Farroupilha saiu na frente. Farroupilha, eu sempre digo que não é bairrismo, é exemplo para toda a serra o que a gente fez.
Os índices estão aí para mostrar que eu estou falando a verdade. Nós temos muitos mais casos de curados do que casos ativos. Isso foi um trabalho da comunidade como um todo, né? Então, como a gente sentiu na carne e a gente seguiu todos os protocolos e a gente se adiantou ao que o governo do estado depois veio a pedir, a gente estava preparado. Então, pelo que eu senti aqui, as escolas particulares, principalmente, estão preparadas para isso. Elas estão seguindo protocolos. E assim como eu senti aqui também, as escolas públicas, e eu sei bem, porque meus filhos sempre estudaram em escola pública, é bem mais complicado. Então, eu acho que poderíamos usar a escola particular. Eles precisam abrir, eles também têm despesas, então vamos deixar eles abrirem. Os pais que não quiserem, eles vão deixar seus filhos em casa. E vamos aproveitar essa experiência, essa expertise das escolas particulares, e vamos, com o passar dos dias, vamos aprendendo assim como esse comitê foi aprendendo com o passar dos dias. Lá no começo nós tínhamos algumas ideias que foram mudando conforme foi acontecendo a pandemia. Então, se a gente puder usar essa expertise das escolas particulares para depois as escolas mistas, digamos, e depois as escolas públicas, então a gente vai ter pelo menos alguns números para se basear. Então, eu acho que a liberdade seria a palavra-chave agora. Quem está preparado para abrir, que abra. Quem ainda não está preparado, ou a gente sabe de todos os problemas das escolas públicas, é bem que nem foi citado aqui, não é simplesmente sair e comprar um termômetro, é bem mais complicado. A gente tem que entender isso também. Então, eu como pai, como avô de crianças que vão para as escolinhas, que precisariam estar nas escolinhas agora, mas nós temos que ter segurança. Então, na minha opinião, a própria escola tem que saber se dá para abrir ou não dá para abrir. Bom dia a todos. Meus queridos, o que a gente observou? Que todos têm boa vontade de acertar e de ajudar. Eu olho o meu povo do comércio, eles não desistiram da gente, né? Nós tivemos uma luta muito grande, foi um setor muito complicado, que todos nós trabalhamos muito e a gente achou o caminho, devagarinho. A Farroupilha tem achado o caminho, discutindo, sempre chamando todo mundo e trazendo a opinião de todos para que a gente possa fazer a decisão mais assertiva possível. Nós temos aqui 3 realidades. A escola particular, que por ser uma escola particular e ter um tipo de cliente diferente, se prepara e talvez tenha com o seu tipo de cliente uma condição diferenciada. Eu concordo com o Altair quando ele falou e com as opiniões aqui. A escola mista, que é uma escola que o município precisa muito. Eu vou dar um dado para vocês que é o mais real possível. A escola mista foi a solução que a gente achou nesses últimos anos de suprir a necessidade. Eu vou tirar essa máscara que eu não estou aguentando mais, porque daí eu não posso usar o óculos e eu fico cego. Sem usar o óculos eu não enxergo vocês e eu fico triste. A escola mista foi a solução que nós achamos para solucionar o problema da educação infantil, né, e da etapa creche. Nós, poder público, não podemos deixar a escola mista quebrar. Nós não podemos deixar de contribuir com ela até nós ter segurança de que as nossas crianças possam voltar. O número de crianças que nós temos entre a escola de educação infantil, trabalhada as escolas mistas e a etapa creche, é um número enorme. Nós estamos aí em 3.000 e poucas crianças. Não podemos deixar essas escolas quebrar. Então, essa nós temos que pensar também como é que nós vamos fazer. A nossa escola pública, propriamente dita, os diretores estão aqui, o secretário está aqui, e eles colocaram a realidade. Quero fazer uma proposta para vocês. Diego está aqui também, viu, Diego? Eu tenho maior respeito por aquilo que tu defende. E eu entendo a tua posição e a tua defesa enfática aqui, que tu defende uma classe. Quem defende uma classe sempre é enfático
dentro da sua visão. Agora, aqui nós precisamos ter uma visão geral. Nós não podemos ter só uma visão de um lado. A minha proposta é que nós possamos abrir, então, as chamadas escolas particulares de criança. A Fonte de Ideias, da Silvia, a Dei Bambini e a Big Baby, que a gente possa deixar dentro dos protocolos que nós já aprovamos, que elas possam devagarinho ir voltando. Essa é a minha proposta. Que a escola mista, que é representado por aquele grupo de escolas que nos ajudam por demais, que a gente tem uma gratidão, que a gente possa estudar um pouquinho mais como é que a gente pode fazer. Qual é a minha preocupação com a escola mista? Entendam que não é decisão. A escola mista, talvez nós tenha que achar, num acordo entre promotoria, entre todas as pessoas envolvidas, aquele aluno vulnerável, e nós tenha que trazer de volta. Aquele que está correndo risco em casa, aquele que a mãe não tem onde deixar e ela precisa trabalhar. Talvez nós tenha que achar agora, nos próximos dias, estudar um jeito de como nós vamos trazer ele de volta. Mas sem ter o prejuízo financeiro, porque não adianta eu botar numa escola que tinha 40 alunos, botar 10 e dizer, agora viva só com esses 10 e não contribuir com as outras, daí eu vou fazer ela quebrar igual. Então eu tenho que achar, e esse é o desafio nosso, doutor Valdecir, achar um jeito de poder trazer aquele que é vulnerável e de não deixar a escola quebrar. Porque eu não posso trazer todo mundo de volta, porque eu vou enlouquecer e nós vamos nos infectar, e eu não posso deixar o vulnerável em casa. Então nós vamos estudar um pouquinho mais. Essa é a minha proposta, espera um pouquinho mais. A escola pública nossa, nós temos feito um trabalho muito bom, e eu fico louco quando falo nos meus professores. Eu sei, eu tenho 2 professoras dentro de casa, eu sei o quantos professores trabalham. Eu vi ontem o Pazin, eu tive em Caxias com o governador estava ali, convidou nós aqui de Farroupilha, Bento e Caxias e Garibaldi. Nós estávamos juntos ali, o prefeito de Garibaldi, o Pazin e eu. O que Bento fez? Bento disse o seguinte, quem quiser voltar, volta, quem não quiser não voltar, não volta, quem quiser não voltar vai receber o material em casa, quem quiser voltar vai estar a escola disponível. Só que eu penso que ele criou uma confusão. E se quiser voltar todo mundo, eu vou conseguir cuidar? E eu vou ter professor para tudo? Então, não concordo com aquilo. Eu acho que a escola pública, por enquanto, tem que esperar até nós pensar como é que nós vamos fazer. Talvez nós tenhamos que aperfeiçoar um pouco mais ainda o trabalho que nós estamos fazendo em casa. Talvez nós tenhamos que botar polígrafo e continuar dando aula online. Talvez nós tenhamos e seguir até o final do ano assim. É uma possibilidade, e nós vamos discutir com nossos professores e com nossos diretores, e eu vou chamar os presidentes de ciclo de pais e mestres e vou conversar com eles também, e a gente espera um pouquinho mais. Então, minha proposta, abrimos as particulares. E vamos conversar sobre as mistas. E as públicas, vamos continuar também na conversa para a gente achar o caminho. A minha tendência é que a escola pública continue online até o final do ano. A minha tendência. Como nós somos um fórum, como nós somos, a gente tem feito, vamos colocar em votação. Se o governador nos permitir, é terça, Isso. Se ele fizer o ato normativo, a partir de terça, então, vai estar liberado as escolas particulares, dentro dos protocolos que foi determinado. Sim, espera aí, eu vou dizer a parte. Essa é a parte que eu estou votando. A partir de terça, então, a minha proposta vai ter liberado as particulares. As outras ainda vamos conversando. Quem concorda com a minha proposta, levante a mão. É unânime. Então tá bem, gente, muito obrigado. Agora eu tenho que dizer o seguinte, antes de começar a escola, nós queremos testar todos. Então tem que ajeitar com a Secretaria de Saúde, a Vanessa vai orientar as escolas, todas as pessoas envolvidas, todas, o guardinha, a senhora que limpa, a mãezinha que ajuda lá, todos nós queremos testar 100% de todos que vão participar lá, tá, gente? Rossi, Deus te abençoe e muito obrigado. Tu tens sido um líder muito positivo para a minha comunidade. Eu tenho muito orgulho de que tu nos ajude e esteja sempre firme todos os dias. A todo o setor do comércio que nunca desistiu da gente, que foram nossos companheiros o tempo inteiro, muito obrigado. Aos professores, meus dignos professores, muito obrigado pela parceria de vocês, pela firmeza
de propósito. Vamos conversar. Temos mais alguns dias, tá, gente? Obrigado por hoje, obrigado a todos. Obrigado, gente.